Olá, gente, sejam bem-vindos novamente. Que a gente está no segundo momento da aula referente à atividade 10 do Matemática do Ensino Médio. Para concluir, a gente já teve aí o primeiro momento falando um pouco sobre as relações, né? Sobre polígonos, sobre semelhanças, sobre congruência. E agora a gente vai tentar trabalhar na segunda parte da atividade 10 as aplicações aí das relações trabalhadas no Teorema de Tales, tá? Então, a gente vai iniciar as aplicações do Teorema de Tales, falando um pouco, né, sobre o posicionamento de retas paralelas e feixes de retas transversais. Então, só para a gente ter uma ideia, Teorema de Tales, né, que é um teorema aplicado na geometria plana, e ela diz o seguinte, diz que a interseção de um feixe de retas paralelas, nesse caso são três retas paralelas, a R, a S e a T, elas são classificadas paralelas porque não têm pontos em comum, tá? Por mais que a gente estenda essas retas, elas nunca vão se encontrar. Então, considerando um feixe de reta, três retas paralelas, e cruzando as duas por duas retas transversais, aí sim, ó, eu tenho uma reta U e a reta V, que são consideradas retas transversais, porque elas formaram pontos de interseção com as paralelas, ó, no ponto A, ponto B e ponto C, a reta U, e o ponto D, ponto E F, a reta V. E se a gente fizesse o prolongamento dessas retas, em algum momento a reta U e a reta V também iriam se encontrar. E aqui diz que se essas retas cortam retas paralelas, elas vão dar origem a segmentos proporcionais. Então, a gente pode utilizar uma relação de proporção entre esses segmentos, tá? De tal forma que as relações que ele fala para a gente, das retas paralelas, criam os segmentos considerados como segmentos AB e BC, DE e EF. Se a gente chamar o AB, que é o segmento que vai de A até B, de X, posso chamar o segmento que vai de B até C, que é o segmento BC, de Y, tá? Do outro lado, eu tenho o segmento DE, que eu posso chamar de M, e o segmento de E até F, que eu posso chamar de N. Então, o que ele está dizendo para a gente é que vai haver uma proporcionalidade entre essas razões. Quer dizer, se eu dividir o segmento X, que é o segmento que vai de A até B, pelo segmento Y, que é o segmento que vai de B até C, então, olha, dividir X para Y, eu digo que esse resultado vai ser proporcional à divisão do M, que é o que vai de D até E, pelo N, que é o que vai de E até F. E aí existe essa relação de razão e proporção que a gente pode trabalhar no Teorema de Tales, tá? Lembrar que quando a gente tem esse tipo de igualdade, eu posso então aplicar aquela relação do Teorema de Tales que diz multiplicação de meio pelos extremos. Então, se a gente pode multiplicar o meio pelos extremos, a gente pode multiplicar em x, né? Eu multiplico meio pelos extremos e tem uma igualdade do tipo xn igual a ym. Então, geralmente a gente vai estar trabalhando com valores numéricos, tá? E aí usei a relação do meio pelos extremos para a gente poder utilizar a relação de Tales. Dei um exemplozinho aí para a gente trabalhar usando essa relação de proporcionalidade. Um feixe de segmentos de retas paralelas R e ST cruzadas por duas retas transversais UV. Então, o que é que a gente pode dizer? Que existirá uma relação de proporcionalidade entre as razões. Quer dizer, eu posso dizer que o segmento 2 está para o segmento X, é uma divisão, assim como uma igualdade, o segmento de comprimento 3 está para o segmento de comprimento 9. Então, a gente usou uma relação de razão e proporção através do teorema de Tales, com o objetivo de tentar determinar o valor do x, que é o valor do segmento desconhecido. Então, a gente vai usar aquela relação de meio pelos extremos, efetuando as multiplicações, e eu vou ter x vezes 3, 3x, igual a 2 vezes 9. E aí, quando a gente tenta encontrar o valor do x, 2 vezes 9 dá 18, e aquele 3 que multiplicava o x passará para o outro lado dividindo o 18. Então, o nosso x é igual a 6. Então, a gente encontra um comprimento do segmento desconhecido, que é o segmento
ST, que é um segmento dado pelo valor do x, e a gente achou que esse valor tem que ser igual a 6. Então, toda relação do teorema de Tales aplicada a feixes de retas paralelas usará esse tipo de solução, ok, gente? E aí ele diz que poderá existir também uma aplicação do teorema de Tales em triângulos. Diz que se você tiver qualquer tipo de triângulo e traçar uma reta cortando um triângulo de tal forma que essa reta seja paralela a uma das bases, a gente usa uma relação de semelhança entre esses elementos, porque vão ter ângulos congruentes que me darão possibilidade de encontrar lados proporcionais. Então, se a gente tem um triângulo dessa forma, como foi colocado aí nessa figura, tá? Com os triângulos, o triângulo foi dado pelos elementos A, B, C. Então, se eu disser que o AB por completo tem um comprimento X, o BC tem um comprimento Y, e o lado AC tem um comprimento Z, eu posso também usar agora o triângulo menor, depois que eu passei a reta S paralela a BC. E aí eu posso dizer que o segmento AD é um segmentozinho chamado de A, esse pode ser um segmento chamado de B, e o outro segmento chamado de C. Então, temos um triângulo menor. Isso quer dizer que existe uma razão de proporcionalidade entre eles. Eu posso dizer que o lado X maiorzão está para o lado Azinho, que é o menor, do mesmo lado. O lado Y, que é a base do triângulo maior, está para a base do menor, que é o Bzinho. Assim como o lado Z, que é o maior lado daquele triângulo grande, está para o maior lado do pequeno, que é o C. Então, a gente usa essa relação de proporcionalidade também para poder encontrar qualquer incógnita dentro de uma semelhança de triângulos, tá? Teorema de Tales aplicado ao triângulo. Olha o exemplozinho que a gente vai ter aí. Dois triângulos partindo do pressuposto que o lado BC seja paralelo ao lado DE. Então, se esses lados são paralelos, existirá uma proporcionalidade. De tal forma, então, que o lado 24 grande está para o lado menor do seu na mesma posição, que é o lado 6, assim como o lado x, que é o que a gente quer encontrar, perdão, aqui é o x é o menor, a gente vai fazer sempre do maior para o menor, então tem que seguir essa ordem, tá? Como a gente usou lá, que era 24 está para 6, o maior está para o menor, então a gente usa a mesma proporção. O maior desse lado é o 30, está para o menor, que aí sim é o desconhecido x. Então, de novo, eu posso usar uma relação de meio pelos extremos. Então, nós temos 24 vezes x, temos 24x, igual a 6 vezes 30. Então, se a gente quer encontrar o valor de x, isso quer dizer que eu vou multiplicar 6 vezes 30, que dá 180, e vou dividir por 24. Se você dividir 180 por 24 ou efetuar simplificações, a gente pode encontrar um valor para o valor de x, tá? Então, se eu fizer essa simplificação aqui, a gente teria como valor do x igual a 7,5 centímetros, tá? Então, está aí o valor do x efetuada a divisão do 180 por 24, que é o valor do x na posição proporcional do triângulo menor em relação ao triângulo maior. Então, usando novamente a relação do teorema de Tales para poder resolver uma proporcionalidade de triângulos, ok, gente? Questãozinha 6, novamente, um feixe de retas paralelas R e ST com duas retas transversais que quer encontrar uma incógnita. Então, veja um exemplo, a gente tem um exemplo bem parecido com essa questão para que você possa resolvê-la. Na questão 7, a gente tem um desenho de um mapa de uma rua com alguns valores numéricos, que são os valores de comprimentos que eles dão, e um valor desconhecido. Então, na verdade, tem valores A, B e C, né, que ele quer que a gente determine, considerando que o B, ou que a soma dos três, A, B e C, é igual a 100 metros. Então, a gente pode também usar uma relação de proporcionalidade, tá? A gente não sabe o comprimento deles, mas a gente sabe a soma dos três, que é igual a 100. Então, você pode usar triângulos maiores e triângulos menores para poder identificar o comprimento de cada um, ok? Então, façam usando as relações também de semelhanças entre proporcionalidade. Só um exemplo para vocês, vocês podem dizer, por exemplo, que o comprimento C
está para 36, olha só. Assim como o comprimento todo, que é 100, está para o comprimento todo do outro lado. Então, você somaria 16 com 28 com 36. Então, a gente tem aí 36 com 28. Temos 64 com 16, 80, né? Então, dessa forma, você multiplicaria meio pelos extremos e encontraria o valor de C. Depois que você encontrar o valor de C, substitua ele como valor numérico. Aí você faz agora C com B, está para 36 mais 28, assim como, de novo, o inteiro 100 está para 80. Então, você faz mais uma proporcionalidade. Ah, professor, e como é que eu vou somar C com B? Lembre-se que o C você já vai ter determinado como valor numérico. Então, você soma o B com o valor numérico que você encontrou do item anterior. Perfeito? Aqui na 8 a gente tem novamente uma relação de proporcionalidade entre dois triângulos, ó. Só que lembrar que os triângulos têm lados proporcionais de forma distinta, contrária. Então, aqui é um valor que a gente quer encontrar, tá? Mas usando relação novamente de proporcionalidade. A 9 é uma questão bem parecida com o último exemplo que a gente fez aí, né? Sobre teorema de Thabit sobre os triângulos. Então, há a condição também de você usar o exemplo como referência para tentar determinar o valor de x. E a 10ª questão, três retas paralelas novamente com feixes de retas transversais. Então, usem a relação de Tales para determinar o valor da incógnita x. Então, essa foi a segunda parte da atividade 11, da atividade 10, tá? Perdão. Usando agora, nesse segundo momento, apenas a aplicação do Teorema de Tales. Tentem concluir a atividade, resolvendo as questões e preparando para avaliação. Caso haja alguma necessidade de retirar dúvidas de questões, procurar atividades em presencial, né? Na sala de aula, para a gente poder tirar essas dúvidas de vocês, ok? Eu agradeço novamente a participação de vocês no vídeo. Estamos à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima.